Olá, galera. Sétimo ano, beleza? Tudo bem? E aí? Todo mundo ok? As atividades prontas? Postado no Classroom? Então, eu espero que essas semanas tenham sido proveitosa. Na dúvida, é só me questionarem lá no Classroom. Como vocês puderam perceber, trabalhamos mais exercícios de recapitulação sobre os tipos de sujeito: simples, determinado, oculto, inexistente, composto. Vocês perceberam lá no capítulo 8 que foi tudo trabalhado em cima desse sujeito. Dito isso, pessoal, passamos ao módulo 3, capítulo 9, onde trata sobre estrangeirismo ou empréstimo. Estão todos contidos lá na página 176. Então vamos para a definição. Nós habitualmente utilizamos muitas palavras de origem estrangeira, mas isso no ato de comunicação a gente não para analisar. Nossa, agora eu utilizei uma palavra em inglês, agora uma em francês. A gente simplesmente comunica. Então vamos lá. Então olha só, o que fala do estrangeirismo ou empréstimo. Chamamos de empréstimos ou estrangeirismo o uso de palavras estrangeiras ainda não adaptadas a um idioma, porque alguém recorreria a tal uso. Vejamos alguns casos, vamos lá ver? Então, galera, observem ali, ó, empréstimo ou estrangeirismo. É para designar algo novo sem histórico na língua. Olha, segue o exemplo: airbag, e-mail, online, slide. Para comunicar de forma mais rápida um conceito global: shopping center, paparazzi, hostel, jeans. Para diferenciar sua abordagem, dar ênfase a um produto ou serviço. Observe aí: pet shop, fast food, delivery, sale. Por não encontrar na própria língua uma expressão exata do que deseja comunicar: personal trainer, designing, cool, spam. Não é isso? Nós sempre utilizamos alguma palavra de origem estrangeira, que ora ela vem em francês ou em inglês, ora ela tem uma definição, ora não tem. Exemplo disso, quando vocês pedem: professor, eu posso gravar no pendrive? Pode gravar no pendrive. Professor, eu posso buscar um vídeo lá no YouTube? Então, olha só, pendrive, YouTube, tudo isso é exemplo de empréstimo ou estrangeirismo dentro da nossa língua portuguesa, beleza? Olha só, juventude digital. Olha, mãe, um Twitter. Então, ele está apontando um passarinho que é o símbolo do Twitter, né? Então, isso é mais uma forma de expressão de comunicação na língua portuguesa. Dito isso, pessoal, agora vamos para uma parte introdutória. Como na língua portuguesa nós temos sujeito e tipos de sujeito, tudo isso estudado no capítulo 7 e 8, nós vamos para a segunda parte agora. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Na dúvida, me perguntem mesmo, não tenham medo de ser feliz. Agora é a hora para isso. Vamos estudar sobre predicado. Predicado. Tudo isso está contido na página 178, na parte introdutória. Veja bem, você já estudou oração. O que é oração? É todo enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não é isso? É uma oração. Tem verbo, é uma oração. O predicado é a parte da oração que contém a informação sobre o sujeito. Olha só, o que é o predicado? O predicado é o quê? Eu digo uma coisa antes de um sujeito, de uma situação. É a parte da oração que contém a informação sobre o sujeito. Nós nos damos sujeito simples, determinado, composto, não é isso? Então, quando o sujeito tem na oração, ele tem alguma coisa, alguma qualidade falando sobre ele. Então, o predicado é isso. É a parte da oração que contém a informação sobre o sujeito. Nele, obrigatoriamente, existem um verbo ou uma locução verbal. O que é um verbo? O que é um verbo? O verbo pode ser um verbo de ação, um verbo de ligação. E o que é uma locução verbal? É quando tem um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Olha só os exemplos de locuções verbais. Foi encontrado. Como que eu transformaria essa locução verbal num verbo simples? Encontrou-se. Estava comendo. Comia. Vou renunciar. Renunciarei. Então, olha só, eu transformei a locução verbal num verbo simples, não é isso? Então, observe. A oração, ela tem que ter verbo. O predicado, ela é a parte que contém a informação sobre o sujeito. Obrigatoriamente existe um verbo ou uma locução verbal no predicado. Ok? Então, observe que na língua portuguesa, a ordem direta ocorre quando organizamos uma oração iniciando pelo sujeito e depois apresentando o predicado. Observe, esse valentão tem muitos aliados. Então, aí está uma frase na ordem direta, entendeu? Não tem uma inversão. Ó. Esse valentão tem muitos aliados. Mas nos diferentes enunciados que utilizamos no nosso dia a dia, essa ordem pode ser invertida. Veja só, tem muitos aliados esse valentão. Observe que houve uma inversão. Do sujeito foi parar no final da oração e o predicado veio primeiro.
pode ocorrer essas situações na língua portuguesa, sim. Nós falamos isso no nosso dia a dia sem percebermos, tá ok? Dúvidas é só questionar. Então, olha só as observações que eu deixo para vocês. Ó, lá na análise da primeira oração, esse valentão tem muitos aliados. Olha só, note que no primeiro caso, o sujeito valentão ganha destaque. Já na segunda, o termo aliados se sobressai, porque são inícios de orações ou período, tá ok? O verbo que integra o predicado concorda com o sujeito em número e pessoa. Olha só, lembra o que é número? Singular, plural, pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Quais são essas pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, não é isso? E deve ser sempre o primeiro elemento analisado em uma oração, pois é ele que revela os outros termos sintáticos. Observe, eu resisto ao bullying. Primeira pessoa, singular, resisto. Nós resistimos ao bullying. Primeira pessoa do plural, nós resistimos. Pedro e Maria resistem ao bullying. Observe que o verbo resistir, ele concordou tanto em número como pessoa na oração. O primeiro está no singular, o verbo está no singular. O segundo está no plural, o verbo está no plural. E o terceiro tem o quê? Ele, eles. Terceira pessoa do plural. E olha só, o verbo resistem concorda com Pedro e Mariana. Ok? Alguma dúvida? É só questionar. Então é isso, galera.